Ok, então nós temos aqui a nossa planta baixa, certo? Desenhada, né? Não esqueçam, tá? Já dando a dica para vocês. Não esqueçam da representação do acesso, que é uma seta com tamanho padrão de acordo com o slide 83. Então não esqueçam, lá no slide 83 tem o tamanho da seta, como fazer, certo? Não esqueçam do norte, certo? Também, lá no slide 83 a gente tem a representação do norte, tá? E fazer corretamente a representação das portas, porta P1, P2, P3, J1, J2, J3 em caso das janelas, certo? Dessa forma. Bom, a planta baixa ela serve como referência para a gente fazer o corte. Então, a gente tem essa referência que vai ser o corte BB, né? Não é BB', BB mesmo, certo? O corte AA, nem precisa fazer esse na planta, como a colega de vocês, de vários semestres atrás, ela acabou fazendo, mas não precisa fazer essa linha aqui, só uma linha só, certo? Professor, posso chamar de corte AA nesse caso? Pode, não tem problema, certo? Vocês escolhem, mas só tem que ser coerente na hora de fazer a identificação lá no outro desenho, certo? O que acontece, pessoal? Bom, eu vou fazer invertido em relação à outra turma, eu vou explicar já o corte, certo? Depois a gente explica a planta de situação e locação, tá? O que acontece, né? Para a gente fazer o corte, como a gente viu no slide, uma das formas para fazer é fixar a folha onde eu vou fazer o corte, né? Logo assim abaixo da planta baixa. Daí eu posso, se eu tiver tudo certinho, né, fixada todas as folhas, eu posso transferir os valores das paredes, certo? Ou começar do zero, né, e fazer a calçada completa, né? Essa largura aqui é igual ao do beiral, então é 70, né? Eu tenho parede, tenho tamanho entre paredes, que é a cotagem que eu tenho aqui do nosso cômodo, né? Que vai ser 310, então 310 daqui para cá, aí parede, depois eu tenho 3, 4, 5 até aqui. As medidas que estão aqui, na verdade, né? Então a gente tem uma forma bem rápida de executar, que é fixando a folha e transferindo os valores das paredes. Só fazendo o traçado das paredes primeiro. Marco o piso, marco também o pé direito da nossa edificação. Mas antes de começar a fazer, certo? A gente precisa se preocupar com uma coisa. A gente só vai fazer um corte, o BB, né? Esse AA a gente não vai fazer, porque o nosso tempo está mais curto que o normal, no semestre remoto, né? Então a gente só vai fazer essa aqui não, tá? Então isso dá imagem, ou melhor, espaço, para a gente fazer a nossa fachada na mesma folha. Cabe direitinho. Aí eu peço para vocês fazer o seguinte: colocar a representação do corte um pouquinho mais, o máximo possível para esquerda, o máximo possível para a esquerda, para dar um bom espaço para fazer também a fachada. A fachada que vai ser... Um minutinho, deixa eu só tirar um programinha da frente aqui. Pronto. A fachada que vai ser uma representação semelhante à do corte, só que sem estar cortado. Aqui com a visualização externa realmente da edificação. Tá? Ok. O que nós temos?
Do projeto, lá do PDF, nós já temos alguns valores, né? Então, para posicionar as paredes, já sabemos como fazer. Eu puxo tudo da planta, certo? Tudo da planta que vai estar lá próximo para a gente fazer, certo? Largura das portas. Eu tenho aqui, vamos lá, vamos com bastante calma, né? Tenho 70 daqui desse espaço. Aí eu já puxo parede para cá, 15 centímetros. Né? No papel vai dar 3 milímetros só de espessura. Daqui para cá, eu tenho 13,10 metros. Então, eu divido isso por 50 e acho o valor. E coloco esse valor aqui na medida gráfica. E deixa eu dar zoom aqui na região para ficar melhor para ver, né? O que está acontecendo? Eu tenho... Deixa eu tirar aqui por enquanto, depois eu volto com ela. Eu tenho esse pedaço daqui para cá, 70, igual ao beiral. Tá? Então, definido, esse espaço aqui da calçada vai ser de 70 de comprimento. Parede, 15 centímetros. Mas 15 centímetros dividido por 50 dá 0,03. Aí vai ser 3 milímetros, né? Direto aqui, espessura. Daqui, dessa aresta de dentro até essa aresta aqui, eu tenho quanto? Lá da planta, eu tenho 13,10. Então, eu vou dividir por 50 e colocar esse tamanho. Isso se eu não estiver puxando lá de cima já as paredes. Ok? Tudo bem. Dessa linha para cá eu tenho 15, que é a espessura de parede, certo? Depois, dessa linha interna daqui, onde eu estou apontando para cá, eu tenho 13,45, certo? Depois parede, depois mais 70. Aí eu tenho o quê? Eu tenho boneca de 10 centímetros, certo? Tenho boneca de 10 centímetros aqui também, vai dar 2 milímetros, né, de distância. Tenho largura de porta pelo quadro de esquadrias, certo? Então essa largura aqui, se não me engano, 80 também, se não me engano. Não, essa aqui é porta... Deixa eu ver. P2, P1. Ah, tá. Aqui é P1. A P1 é mais larga, na verdade. Ela é de 90 aqui. Essa porta aqui, é uma porta de saída. Essa aqui é de 80, tá certo. E aí, olha só, pessoal. Esse traçado aqui da esquadria da porta, ó, da esquadria da porta, a gente faz com 1 milímetro de distância, tá? 1 milímetro. Ok? Vamos dar mais um. Aqui. Essa espessura aqui, vamos convencionar 1 milímetro, tá? E a distância, a largura de porta, certo? Não considera esse 1 milímetro. Então eu vou fazer 80 daqui para cá, dividido por 50, lógico, né? Para achar a medida no papel. E acrescento mais 1 milímetro total aqui em volta das esquadrias. A esquadria da janela, a mesma coisa, 1 milímetro também. Tá? Fazemos os puxadores de porta, simples assim como foi feito, sem muito problema. Aqui puxadorzinho da janela que era de correr, da área de serviço, certo? E coisas muito importantes que a gente precisa considerar. Bom, o nível de piso. Nível de piso em metros. Então, isso aqui não seria desse jeito. Seria menos 10, digamos. Porque, na verdade, o RN, nesse projeto, o RN foi dentro da casa, a referência de nível, né? Então, o banheiro, por exemplo, é menos 0,0, cadê? Menos 0,03, não 7, tá, pessoal?
Lá no PDF está menos 7. Então está tudo errado. É menos 0,03. Ok? Então, muita atenção nisso. Tá? Gravem um momento do vídeo que eu falo sobre isso para vocês lembrarem na hora de fazer. Tá? Bom, o que nós temos? Para fazer a altura dessa janela, eu tenho o peitoril dela. Certo? Que vai até o vão acabado. Né? Então eu tenho 1,30, vai até antes da esquadria, depois tem mais a esquadria. Né? Eu tenho laje de 10 milímetros, 10 centímetros, desculpa, de espessura. Eu tenho aqui essa estrutura de madeira com 12 centímetros, o beiral de 70, e esse pedacinho eu fiz uma cota informal, que eu adicionei depois, daqui, né, para cá, tem 35 centímetros. Informação importante, certo? Então, daqui para cá tem 35 centímetros. Importante por quê? Porque eu preciso saber dessa informação para poder fazer o caimento correto com a inclinação correta do telhado. Eu tenho a dimensão total da casa, que vai lá da referência de nível, né, que é 0,0, até o topo da casa, aqui em cima. Tudo bem. Eu tenho também essa distância daqui para cá, certo? Daqui para cá. Tem essa distância daqui para cá, né? Se eu sei que daqui para cá é 35, eu posso fazer essa linha, certo? 35 centímetros dividido por 50, traço até aqui, e aí eu puxo desse tamanho que eu tenho, que é 1,56, além desse conjunto completo aqui, eu tenho o pé direito, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom, só para mostrar para vocês melhor. Eu tenho o pé direito que é 2,60 até aqui, né? Tenho mais 20, provavelmente eu tenho forro, por isso que foi feita essa divisão. Tenho mais 20, 2,80, então, total, daqui para cá. Mais 10, mais 12 e mais 1,56. Então eu tenho essa altura total até aqui, né? Aí o que acontece, pessoal? Daqui para cá eu posso puxar essa linha já, que vai ser a linha interna do telhado, certo? E daqui para cá eu tenho a linha externa, certo? Aí vocês podem fazer o seguinte. Dá por fazer com 1 milímetro aqui, 2 aqui e 1 de volta aqui, certo? Aproximadamente, pode ser um pouco menos, não tem problema, tá? Pode variar um pouquinho, como foi variado aqui nesse projeto, certo? A caixa d'água, né? A caixa d'água, eu tenho aqui a altura 13,40 até a base dela, tá? A base vocês podem fazer com espessura, mesma espessura dessa estrutura aqui, certo? Fica mais livre. E a forma da caixa d'água pode ser semelhante à forma que está no PDF. Vocês têm liberdade também para fazer, tá? Vai ser a mão livre, pode usar um pouco o instrumento, como foi feito aqui. Ficou bom, ficou bem representado dessa colega de vocês, mas vocês façam dessa forma. Da mesma forma, o telhado. O telhado também, eu vou pedir para vocês fazerem aproximadamente como está aqui. A gente não tem medidas. Não temos o projeto do telhado nessa construção. Então, a única coisa que a gente sabe são essas alturas e o tamanho do beiral, dos beirais, né? Aqui. O restante a gente divide aqui, tenta pegar mais ou menos pela escala, certo? E vamos fazer as divisões e as interligações, certo? A única peça que a gente tem tamanho mesmo é essa aqui. As outras ficam em função do quanto que vocês vão deixar de distanciamento aqui entre
estruturas dessa treliço aqui, ok? Então, eu deixo com vocês, tá? Não esquecer de marcar todas as medidas verticais, não fazer cotagem de medida horizontal, certo? Então, a gente vai fazer o que de cota? A altura do peitoril, a altura do pé direito total, a altura dessa base da caixa d'água, certo? Essa espessura dessa peça de madeira, essa espessura da laje, verga, né? Esse pedacinho aqui que ainda é estrutura de concreto armado, depois vem parede, certo? Daqui da porta até a base também tem valor, né? Mas é um pouco redundante também, mas tudo bem, pode colocar. Banheiro, peitoril da janela do banheiro, né? A janela do banheiro em si, a gente pode colocar só 50, sem ser 0,5, e aqui 70, né? Não esquecer referência de nível, certinho, tá? O nome dos ambientes, pode colocar assim embaixo mesmo, tá? O que mais? Aqui, no telhado, né? A gente faz com uma setinha indicadora, tocando aqui no telhado, a indicação telha cerâmica e inclinação 35%, ok? E aqui embaixo, a representação com textura do, do contrapiso, a laje do contrapiso, fundação, simplificado, obviamente, e o terreno, né? O terreno vai ter essa achura aqui, certo? Esse padrão que a gente vai estar fazendo aqui. Então, peço que vocês desenvolvam esse padrão ao longo, né, dessa parte de baixo que é terreno. Aqui a gente pode fazer aleatório, tá? Essa linha, mas não façam tão próximo, tá? Para economizar, certo? Fazer mais ou menos como está no projeto, assim, uma linha aleatória, suave, sinuosa, ok? E aí o preenchimento aqui para saber que é terreno, tá? E não esquecer de colocar o título, né? Para a gente vai ser o quarto desenho, corte bebê, escalam para 50. Na legenda, como a fachada que vai estar aqui em cima, né, no espaço de cima, vai ser 1 para 50, então eu posso colocar aqui 1 para 50, mas também posso colocar indicada e deixar as duas 1 para 50 também. Importante, unidade, metros, não centímetros, né? E a prancha, que essa aqui vai ser a tecida de 3. Que é a prancha? É a folha, né? Então, nós temos 3 folhas. A primeira é a planta baixa, né? Que é a folha 1 de 3. A segunda vai ser a planta de situação e locação, que eu vou explicar já para vocês. Vai ser a 2 de 3. E a 3 de 3 vai ser a nossa representação do corte PVP, né? E a nossa fachada frontal, que vai ficar aqui um pouco acima. Então a gente economiza uma folha, vai ser a terceira de 3. Ok? Certo. Para a fachada. A fachada, pessoal, é tranquilo. A gente tem o seguinte. Eu tenho a distância total, né, da calçada. A calçada ela coincide com o beiral. Então eu tenho essa distância total. Essa parte assim, além daqui, que foi feito, vocês façam de acordo com o que vocês acharem melhor, certo? O quanto vai daqui para cá, não sei. Se vocês escolhem o tamanho que vai avançar mais. E não precisa fazer a chura de terreno aqui, não, tá? Também não precisa fazer nenhuma chura de concreto, porque não tem nada cortado aqui, certo? Importante é
Que eu tenho as medidas lá, eu tenho a medida daqui do piso, só que cuidado, cuidado, cuidado. Para lançar a altura na fachada, deixa eu tirar o zoom de novo. Para lançar essa altura daqui para cá, todas as referências estão aqui com base na base da porta. Por quê? Por quê? Porque, veja só, eu tenho nível de piso, não é referência, o nível de piso lá fora é menos 10. Tá? Depois, eu tenho 0 aqui na cozinha. Ok? O que vai acontecer? Eu vou ter ainda, né? Lá na planta baixa a gente tem essa informação. Cadê a planta? Tá aqui. Olha só, muito importante. Menos 10 é o de fora, né? Menos 5 é a entrada, certo? Então, deixa eu mostrar bem claro para vocês. Menos 10, fora da casa. Subiu na varanda? Subiu 5 centímetros. Olha o que acontece. Menos 10 é aqui, tá? Subiu a varanda, subiu 5. Depois subiu mais 5 para entrar na casa, que a referência na casa é 0. Tá? E aí o que acontece? Todas as cotas, inclusive a cota de total da altura da casa, é com base no nível de referência, que é 0 dentro da casa. Então cuidado com isso. Então esse 4,72 aqui, ele é uma cota que vai da base da porta até lá em cima. Deu para entender, pessoal? Deu para entender essa parte? Certo? Repassando. É complexo, realmente. Tá? A fachada parece simples, mas a gente tem que ter cuidado. Aqui é menos 10, aqui é 5 e aqui é 0. Menos 5, né? E aqui é 0. Ok? O que é esse quadrado aqui, no fim das contas? É a varanda, pessoal. É a varanda, tá? É a abertura da varanda. Certo? Tem parede aqui. O que nós temos lá na planta? Eu tenho aqui um dormitório com a janela aqui na frente. Aí eu tenho aqui, ó, um piso que sobe 5 centímetros, né? Tem uma coluna, certo? E, veja, tenho isso aqui também. Tenho aqui o quarto, a janela do quarto aqui. Eu tenho menos 10, subo para menos 5, depois eu subo para 0, né? Tem aqui a coluna e eu tenho aqui o teto da varanda, certo? Então isso aqui, essa parede está mais distante da gente do que essa daqui. Essa parede está mais distante da gente do que essa daqui. Essa parede aqui contém a janela da sala. Vamos ver lá na planta. Olha só, aqui, ó. Dá para ver a distância agora aqui, ó, das paredes. Ok? Sabendo disso, as coisas ficam mais fáceis. Deixa eu tirar zoom agora. Sabendo disso, a gente fica com as coisas mais práticas. Então, daqui da porta até lá em cima, a gente tem a medida total da altura da casa, né? Temos esse pedacinho? Temos, porque eu tenho lá do corte, né? Cadê o corte? Eu tenho esse pedaço daqui para cá e esse pedaço daqui para cá. Então é só subtrair. Dá 14 daqui para cá, certo? Daqui para baixo, certo? Então eu tenho como fazer tranquilamente
esse pedacinho, tá? Daqui para cá, eu tenho essa dimensão. Nós temos. Vai ser 2,80. Deu foco, né? 2,80 mais 10 mais 35. 2,80 mais 10 mais 35. Aí eu tenho esse tamanho aqui. Ok? Esse tamanho. Isso partindo da porta, hein, pessoal? Partindo da porta. Aí desce mais um pouquinho para desce menos 10 aqui para poder chegar lá embaixo. Certo? Aí sim, aí tranquilo. Aí eu faço desenho de casinha como se fosse criança. Não tem problema. Eu já tenho as medidas todas, agora é só desenhar. Essa janela, ela vai estar centralizada em relação a essa linha e essa linha. Vai estar centralizada. Tá? Essa janela vai estar centralizada entre essa linha de fora aqui da porta e essa parede aqui. Ela está centralizada. Aqui a nossa amiga não deixou centralizada, mas ela é. Isso aqui é a boneca, né? 10 centímetros. E a esquadria, novamente, a gente coloca 1 milímetro de espessura para todas as esquadrias. E a gente pode fazer uma textura. Aqui uma representação dessas linhas indicando que é vidro. Tá? Lá no projeto não está, mas vocês podem fazer. Fica interessante fazer 45 graus esses 3 tracinhos para indicar que é vidro. Ok? Bom, a escala indicada vai estar junto lá lá do corte, né? E a medida é em metros, certo? Não em centímetros. Ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Deu 12h30, 12h31 agora. Vamos fazer um intervalo de 20 minutinhos. Depois a gente volta para, quem sabe, dar uma repassada aqui nessa parte. Aqui deu para ver que ficou bem um pouco complexo. Eu comecei pelo mais difícil. Depois a gente vai fechar a planta de situação e planta de locação. Tá, pessoal? Então, 20 minutinhos. A gente volta aí às 2h51. Exatamente, 2h51. Ok, pessoal? Jóia. Então, até daqui um pouquinho, tá? Ok, pessoal? Vamos retornando. Certo? Bom, temos a nossa planta de locação ou implantação, certo? Que vai ser o segundo desenho, na verdade. Primeiro é planta baixa. Segundo, planta de locação e cobertura, os dois juntos. A gente pode ter a planta de cobertura separada ou junto da planta de locação. Nesse caso aqui está junto. Okay? E a planta de situação. Então, na sequência dos números, né, a gente tem a planta baixa número 1, planta de locação e cobertura número 2, planta de situação 3, corte BB no quarto e a fachada 5, certo? Bom, para a gente fazer a planta de locação, qual a finalidade dessa planta? É localizar a edificação no lote, certo? No terreno em questão. Tá? A gente não precisa representar as linhas de corte, tá? Deixa para representar só lá na planta baixa. Tá? Por isso que eu cortei aqui nesse exemplo da colega de vocês. Não precisa representar essa área aqui, tá? Porque a gente já tem um quadro de áreas
a gente vai fazer depois, certo? O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente faz a projeção da edificação com linha tracejada. Como é que eu faço isso, professor? Ó, eu tenho escala 1 para 100. Então, se eu tenho 7 metros, eu vou dividir por 100, vai dar 7 centímetros, exatamente, a largura. Se eu tenho 8 metros de profundidade da casa, dividindo por 100, certo? Vai dar 0,08, que é 8 centímetros. Então, graficamente, aplicando escala 1 para 100, eu vou ter 8 por 7. Professor, mas eu começo como, né? Claro, antes de fazer a edificação, a gente vai estar fazendo o terreno. E o terreno a gente procura centralizar na folha, verticalmente, né? Horizontalmente, a gente não pode trabalhar tanto porque a gente tem a planta de situação aqui ao lado, certo? A gente deixa aqui mais à esquerda e, de preferência, centralizado verticalmente. Então, essa altura aqui em relação à margem ser quase a mesma aqui em cima, considerando também a cotagem, né? Então, eu vou fazer um retângulo de 20 metros por 12 metros, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 centímetros, né, de profundidade por 12, aplicando escala 1 para 100, certo? Esse retângulo de 20 por 12 eu vou centralizar verticalmente. Pronto. Faço com uma linha mais ou menos forte, não muito forte, o desenho do muro, tá? Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou localizar a edificação, que é de 7 por 8, né? Como é que a gente faz? Do muro da parte da frente, né, para nossa edificação, que está tracejado, isso antes de fazer toda essa parte de fora aqui, né? Daqui para cá eu tenho 5 metros, então eu vou fazer com 5 centímetros. Faço uma marquinha. Nas laterais, eu tenho que a minha edificação está separada de 2,50 do muro, ok? Do lado esquerdo também, da mesma forma a gente tem 2,50 de separação da edificação em si em relação ao muro. Não cotar do beiral para o muro, sempre a edificação, certo? Que é a planta de locação que vai ser a primeira a ser olhada para começar a construção. Então eu preciso localizar corretamente a minha casa, né? E para o fundo eu tenho 7, para os fundos do terreno eu tenho 7 metros, ok? Então o que a gente precisa se preocupar? Fazer esse retângulo tracejado nas medidas corretas aqui, distanciado de 7 para o fundo, 2,50 para cada lado e 5 para frente, certo? Feito isso, a gente vai fazer a planta de cobertura também. O que vai ser? Eu vou avançar 70 centímetros ou 0,7 70 centímetros ou em escala 1 para 100, né? 0,7 centímetro ou 7 milímetros, né? Eu vou avançar em todas as direções. Na horizontal, né? Esse valor. E na vertical também. Então, eu vou avançar 70, 70, 70 e 70, né? Ou 0,7 centímetros no desenho, né? Aí eu faço uma linha forte, certo? Que vai ser a demarcação do telhado. Com o telhado já sendo projetado, a gente faz a linha da comieira,
vai ser a única aresta destacada do nosso telhado. É um telhado simples de 2 águas, né? Vou fazer a cotagem, naturalmente, 70, 350, 350, 70. 350, 350, porque a edificação aqui tem 7 de largura, né? Aí nós temos o quê? Eu vou escrever telha cerâmica, 35% a inclinação, e a setinha vai ser aquela setinha 10 por 5, que está lá no slide 83, certo? Ok? Vou fazer aquela setinha simples, a inclinação e o tipo de telha. Depois, faço aqui projeção da edificação, né? Projeção, edificação. Depois de tudo isso, eu faço uma achura. Uma achura que vai ser aproximadamente 3, depois 2 milímetros, depois o espaçamento de 3, depois de 2, depois de 3, depois de 2, certo? Alternando entre 3 e 2 milímetros para fazer essa achura da telha, tá? Esse preenchimento do padrão do telhado, ok? E no mais é cotar, fazer as cotagens com o tracinho inclinado, como é feito no desenho arquitetônico. E as medidas são sempre em metros, certo? Então 7,00, 100 unidade, né? 3,5, 3,5, 2,5, 2,5, ok? Lá no nosso modelo está tudo em centímetros, mas vamos fazer tudo em metros, porque em metros que é mais utilizado, tá? Ok? Bom, para a planta de situação, certo? Nós temos o seguinte, nós temos o lote de 12 por 20, certo? E a gente vai verificar como que está a situação dele, como ele está situado ao longo do loteamento, certo? A gente vai precisar colocar um norte, não é essa indicação aqui, essa aqui é uma indicação antiga que existia antes. Na norma atual a gente tem essa indicação aqui, vai ser essa aqui que vai estar valendo, ok? Então foi feito, né, o arruamento, né, ou seja, o conjunto de ruas que contorna aqui a quadra que contém o lote. Tem essa rua IP, hipotética, né, Rua Araucária e Rua Palmeira. Tá? A largura das ruas, de todas as ruas, é de 9 metros. E a calçada, também chamada de passeio, é 1,50, certo? A escala aqui é 1 para 400. Então, quando eu for desenhar 9 metros aqui, eu vou pegar 9 e vou dividir por 400. E esse tamanho aqui vai ser 9 dividido por 400. Deixa eu fazer para ver quanto é que dá aqui. Cadê minha calculadora? Aqui. Estou sem celular que está filmando no momento. Então vai a calculadora normal mesmo. Aproximadamente 2,3 centímetros. Então foi exatamente isso que foi feito aqui. 2,25 aproximadamente. Dá 2,3 se for arredondar. Aproximadamente. Então está correto. Tá? A gente faz então em escala o nosso lote de 20 por 12, certo? A edificação também vai ser localizada, tá? Pode fazer localizada. A gente não vai fazer cobertura, vai ser só o quadradinho de 7 por 8 em escala feito, certo? A gente coloca as dimensões todas. Uma medida nova que a gente tem é a medida do centro da rua para parede frontal, que é de 11 metros, certo? Aqui a gente ainda tem essa distância daqui para cá de 12 metros, a gente pode omitir, tá? Aqui 24 metros, pode até omitir essa medida, não tem muita necessidade. Na verdade a gente tem o quê? São os lotes vizinhos, né? O lote 105, ele também tem 12 metros de largura.
O lote 107 tem mais 12 metros. E depois tem o lote 108, né? Aqui atrás a gente tem o lote 116 e o lote 106 a gente coloca, vai ser o lote em questão mesmo, tá? Então a gente faz a cotagem, nesse caso aqui, a gente não faz como foi feito aqui. A cotagem a gente faz clara, bem separadinho, tudo, números grandes, certo? Se não cabe aqui dentro, coloca para fora o número, né? Tá? E a cotagem toda em metros, certo? Ok? Aí não esqueça de colocar planta de situação, ou somente situação, pode ser também, escala 1 para 400. A área, o quadro de áreas, a gente tem aqui, o que significa? A área edificada, né? A área com edificação 56 metros quadrados, a área do terreno total 240 metros quadrados, a taxa de ocupação 23,33% e o índice de aproveitamento do terreno é de 0,2333. Esse quadro ele pode ser colocado aqui acima da legenda. A legenda, como sempre, tem 1,80 de largura. Ela pode ser organizada de qualquer forma, da forma que vocês acharem melhor, certo? O que não pode faltar é o título, né? Nome de vocês, obviamente, a turma, data, unidade que é em metros, escala indicada, porque eu tenho duas escalas diferentes aqui, certo? Pode colocar a instituição e o código da disciplina, se quiser, certo? E a prancha ou folha, essa é a 2 de 3, a segunda folha, né? É a 2 de 3.